Fala galera, eu sou o Victor Coelho. Eu sou o Gabriel Barros. Estamos aqui no canal da Bom Jardim Produções para apresentar uma breve história do cinema. Então já vai logo se inscrevendo e deixando seu like aí. Cinema é algo que todo mundo curte, né? Quem não gosta de assistir aquele filme que te proporciona as mais diversas emoções? Mas você já se perguntou quando surgiu o cinema? Porque vou te dando um spoiler, meu caro amigo, não é nada parecido com o que vivenciamos hoje em dia. Então bora desvendar a história da sétima arte junto com a gente? Voltando no tempo, podemos dizer que o hábito de estar como plateia assistindo a um espetáculo projetado é bastante antigo. Cerca de 2000 anos atrás, só para vocês terem uma ideia, data da era chamada Sombras Chinesas. Era um espetáculo que consistia na projeção de sombras sobre uma tela translúcida, que se dava por meio de uma fonte de luz que incidia sobre recortes em formatos diversos. Também há quem defenda que os homens primitivos já faziam cinema naquela época, hein? Quando eles desenhavam aquelas artes rupestres na parede daquelas cavernas escuras. É que quando as cavernas eram iluminadas por tochas, à medida que se caminhava mais para dentro, dava a impressão que as imagens se moviam. Isso não é bem familiar? Um dispositivo simples, mas talvez um dos mais importantes para a história do cinema, foi a câmera escura. Era simples por se tratar de uma caixa com um orifício pela qual entrava a luz refletida por um objeto qualquer. Por meio disso, uma imagem era formada dentro da caixa. Não se sabe com certeza quem foi seu inventor, mas a câmera escura foi o ponto de partida para o desenvolvimento de outros aparelhos que iriam servir tanto para a indústria cinematográfica quanto para a indústria da fotografia. Mais para frente, por volta do século XVII, vemos Athanasius Kircher, um padre jesuíta alemão, utilizando a lanterna mágica para projetar imagens com fins didáticos para sua catequese. A lanterna mágica nada mais é que a precursora dos projetores cinematográficos. Os seus manuseadores já procuravam estratégias de animar suas projeções, com imagens sobrepostas, causando um efeito de movimento nelas. No século XIX, Joseph Plateau, um físico belga, estava realizando seus estudos sobre o fenômeno da persistência retiniana, utilizando o taumatrópio, criado por John Ayrton Paris, e o fenacitoscópio, criado por ele mesmo, que o levaram a ir a fundo em seus experimentos. Suas pesquisas contribuíram muito para a compreensão da síntese do movimento e o desenvolvimento de dispositivos, levando em conta todos os seus cálculos na captação e projeção dos fotogramas. Entende-se assim que a partir de 10 fotogramas por segundo já é possível ter a ideia de movimento. As imagens que ficam gravadas na nossa retina impedem que vejamos os intervalos vazios nas películas durante as projeções nas salas de cinema. Depois disso ainda vieram mais duas invenções, o zootrópio e o praxinoscópio. O praxinoscópio foi inventado por Emily Raynaud e era uma espécie de zootrópio melhorado, onde era possível ver animações refletidas em espelhos colocados na parte inferior do dispositivo. Mais tarde, o aparelho evoluiu para o teatro óptico, que era uma evolução do próprio praxinoscópio unido à lanterna mágica. Emily ficou muito famoso por esse invento e recebeu até prêmio, gente, só para vocês terem ideia. O teatro óptico permitia projetar animações mais bem elaboradas e foi com certeza uma novidade naquela época. Ainda na primeira metade do século XIX, dois caras inventaram a fotografia, Niepce e Daguerre. O primeiro experimento de Niepce, utilizando uma câmera escura e uma placa de metal recoberta por uma substância fotossensível, resultou na primeira fotografia da história, que levou quase 8 horas para ser gravada. E você aí reclamando do seu pocket que demora 3 segundos para carregar a imagem. Imagina aí, há séculos atrás foi esse tempo todinho para carregar essa foto aqui, ó. O experimento de Niepce foi aperfeiçoado por Daguerre com o seu daguerreotipo. Criada a fotografia, era a vez de Mary e Muybridge darem sua contribuição. Mary conseguiu com seu fuzil fotográfico gravar imagens sequenciais numa única tira de filme. As imagens gravadas tinham um efeito estroboscópico,
que registravam o movimento dos corpos durante certo intervalo de tempo. Muybridge, por sua vez, a fim de satisfazer a curiosidade do ex-governador da Califórnia, que tinha feito uma aposta de que quando o cavalo corre, ele fica com as 4 patas no ar. Então Muybridge elaborou um sistema organizado de captação de imagens. Ele colocou 24 câmeras para captar uma imagem cada vez que o cavalo passava na frente de uma delas, e assim foi comprovado que realmente o cavalo ficava com as 4 patas suspensas no ar. Por fim, enquanto todas essas invenções não tinham o propósito de servir ao que viria a ser o cinema, Thomas Edison, por sua vez, se mostrou interessado em criar algo nesse sentido. Como já era possível nessa altura do campeonato registrar imagens em película, Edison investiu no aparelho chamado cinetoscópio, desenvolvido por seu funcionário William Dickson. O cinetoscópio era um dispositivo que continha uma película cinematográfica que rodava filmes em loop, numa cabine onde uma pessoa apenas podia assistir. De fato foi um sucesso. No entanto, temos que concordar que a galera ia se irritar, né? Pô, são 90 segundos de filmes, filas e mais filas para assistir. Então, baseado nesses problemas, apareceram 2 irmãos que revolucionaram e fizeram mais próximo do que vivenciamos hoje, os famosos Irmãos Lumière. Eles curtiram bastante o invento de Edison e resolveram patentear o cinematógrafo, criado pelo francês Léon Boulle. Eles fizeram algumas exibições particulares e posteriormente de seus filmes, antes da apresentação no Grand Café em Paris, no dia 28 de dezembro, que entrou para a história do cinema como o dia de sua invenção. Após muita resistência, finalmente os irmãos Lumière começaram a vender o cinematógrafo. Foi realmente sucesso. Contudo, os irmãos não investiram mais nisso. Acharam que o cinema ia ser uma coisa que ia cair no esquecimento. Então resolveram partir para outros projetos. Bobinho da besta. Para fechar com chave de ouro esse ciclo de invenções, outro nome muito importante e fundamental foi Georges Méliès, o cara dos efeitos especiais. Lembram da primeira apresentação dos irmãos Lumière? Pois é, Georges Méliès estava lá. E chegou a tentar comprar um cinematógrafo, mas eles não vendiam por nada, cara. Então Méliès deu os pulos dele e comprou um piratinha. E o cara inovou o cinema visto na época, com aquilo que ele fazia de melhor. Que era o quê? Mágica. Isso é mímica. É mímica! Sim, ele era mágico, e assim foi criado os efeitos especiais. E em 1902 foi estreado o primeiro filme de ficção científica da história do cinema, e também dele, né? O filme Viagem à Lua. O filme é um espetáculo de toda a colaboração cinematográfica até aquela época. Daí por diante, o cinema tomou o rumo que todos nós conhecemos. Vieram os novos cineastas, novas formas de enquadrar, filmar, desenvolvimento de técnicas e regras, quebras das mesmas. A indústria cinematográfica, o glamour, as estrelas, até chegar ao que conhecemos hoje, a era dos streamings, do cinema digital, que cada vez mais vai abrindo nossos horizontes e se transformando à medida que evolui a humanidade. Bom, é isso. Claro que se você for mais a fundo na história do cinema, ler livros, ver documentários e pesquisar mais, você vai descobrir muitos mais detalhes sobre a nossa sétima arte. Inclusive da primeira diretora mulher do cinema. Sim, a Alice. Mas isso deixa pro próximo vídeo, hein? Então, Se inscreve no canal deixa o like. e valeu! É nóis.